Agora nós podemos melhorar mais algumas coisinhas na parte de exibição das notifications. Especialmente eu digo na questão de organização dos componentes, etc. Vamos lá na nossa notifications component. Então, Ctrl P, pesquisa aqui por notifications.view. Está aqui nossa exibição das notificações, já está funcionando tudo real, ou seja, com as notificações que vêm do banco de dados. O que nós podemos fazer aqui? Eu posso exibir, por exemplo, o total de notificações que existe. Então vou vir aqui nesse notifications, vou colocar aqui entre parênteses o total de notifications. Então vou usar o nosso interpolation aqui, e pego nossa propriedade notifications, que é a nossa propriedade computada. Como é retorno array, eu posso então utilizar o length para retornar a quantidade de itens em nosso array. Vai retornar o total de notificações que existem. Aqui, se você quiser também, outra dica, vou copiar aqui o caminho do meu projeto. Vim aqui no meu terminal, no Commander, dou um Ctrl T, vou abrir uma nova guia. CD e vou alternativa o nosso projeto. Para mim ficar rodando aqui, npm run plot, ele ficar compilando o meu projeto sempre que eu faça uma alteração. Dependendo quando você estiver trabalhando muitas vezes com um componente, é mais interessante assim. Porque além de compilar mais rápido, ele já fica compilando automaticamente para você. Veja, compilou com sucesso. Você vê que agora dá um Ctrl F5. Eu coloquei o length errado aqui. Aqui é notifications.length. Veja, já compilou automaticamente. Agora basta vir aqui e dar um Ctrl F5. Está aqui o total de notifications 0. Ele vai carregar agora e colocar o total real. Ou seja, o total de notifications agora passou para 2. Então veja que já é uma melhoria aqui bem significativa. Outra dica que eu deixo aqui também é, por exemplo, nessa parte de notifications aqui, como a gente vai ter algumas ações, esse componente aqui ele pode ficar muito poluído. O que eu recomendo? Você vem aqui dentro de notifications, cria um componente simplesmente para exibir o item em si. Por exemplo, cria um notification component, aqui é um notification.view. Aqui eu vou fazer a exibição da nossa notificação. E aqui em script, eu vou esperar uma propriedade, então um props. Vou simplesmente passar um array aqui e falar qual props que eu espero. No caso, vou esperar um notification, que é o próprio item em si que eu vou exibir. E qual que é a ideia aqui? Eu vou desafogar essa parte aqui, ó, onde nós fazemos o nosso loop, para essa nossa cara daqui. Lembrando que notification que é esse próprio props que a gente recebe. Deixa eu tirar esse nosso loop aqui. Veja que ele ficou bem simples, nosso componente de exibição da notificação em si. E eu venho aqui, ao invés de fazer tudo isso daqui, eu simplesmente passo o nosso notification. Deixa eu importar aqui o nosso componente. Lembrando que eu posso importar esse componente aqui, diretamente aqui, ou eu também poderia vir aqui e registrar ele no nosso app.js. Tanto faz. Por exemplo, se eu ver aqui, ó, e registrar ele como um componente, chamei de notification no singular, já que retorna a própria notificação em si, já ele vai responsável pela listagem. Tenta dentro de a partir do diretório atual, components, notification, com o nome de notification, no singular. E aqui, então não precisa importar ele mais. Eu utilizo o nosso notification, que é a tag que a gente acabou de registrar lá, notification. E aqui nesse nosso notification eu vou passar nos itens dele. No caso aqui eu vou usar nosso diretivo before. Preciso passar o key também. Posso remover esse cara daqui. E eu preciso passar para lá. Veja que o nosso notification aqui ele espera um notification nessa propriedade. Então eu preciso passar aqui em notification. Eu vou enviar o próprio notification.data, por exemplo, para não ter que ficar toda hora aqui no nosso próprio componente. Pega nesse data. Então está aqui o que faz a listagem, a exibição de cada item em si, ou seja, cada notificaçãozinha é esse cara daqui. E esse daqui ficou com a lógica de trazer todas as notifications e passar para o nosso componente notification.view. Vamos atualizar, ver se tem algum erro aqui. Ctrl F5. 0 notificações, 2. E está aqui a nossa listagem. Aqui aparentemente não mudou nada, porém a gente simplificou desafogando nossos componentes aqui. Então esse aqui de notifications está aqui.
E tem o nosso notification que exibe o layout da própria notificaçãozinha em si. Ou seja, cada item aqui. Se quiser conferir aqui dentro de view, então está aqui notifications, dentro dele tem o nosso componente notification 2 vezes. Então veja. Um ponto importante que eu vou fazer aqui também, se você conferir aqui em notification, que é o próprio dado que retorna da gente do banco de dados, observe que ele não tem o usuário que fez o comentário, ou seja, traz aqui o user ID, mas eu quero os dados do usuário que fez o comentário também, além desse user ID aqui. Veja que ele retorna os dados do post, o autor do post, então tem todas as informações aqui, mas eu quero, no caso, as informações do usuário logado. O que eu preciso fazer aqui para conseguir fazer isso? Eu preciso lá no nosso, onde a gente dispara o nosso notification, e fazer uma pequena mudança aqui. Então aqui, onde que a gente retorna aqui para o database, que salva os dados em si, eu preciso aqui incluir, então faço o load, o relacionamento com o user, que é o usuário que fez o comentário. Lembrando que para esse cara aqui funcionar, aqui no nosso modo de comment, ele já tem um relacionamento aqui ó, com o usuário que fez o comentário. Vamos fazer um teste então? O que eu tenho que fazer? Eu vou deletar aqui os registros antigos do database, já que eu mudei uma configuração. Posso limpar essa tabela aqui. Vou fazer um novo comentário. O comentário foi realizado com sucesso, obviamente não vai exibir aqui ainda. Eu tenho que vir aqui, ó, na guia ao lado, e rodar o nosso comando php kiwi2.word. Lembrando que se esse processo que estiver rodando e você fez a alteração, é importante parar o processo e iniciar de novo. Vamos conferir aqui se mudou as coisas. Vou atualizar aqui simplesmente para ver. Nossa notification, se traz os dados do usuário que fez o comentário. Está aqui a nossa notification. Está aqui ela aqui, ó. Então, comment. Está aqui o user. Então veja, retorna um objeto com o usuário aqui, com todos os dados do usuário que fez o comentário. Por que eu queria isso? Porque veja que agora no nosso notification aqui, ó, o nosso componente em si, que é esse daqui que eu estou trabalhando, eu tenho aqui ó, todos os dados do comentário, obviamente, e tem outras informações, inclusive informação do usuário. Por quê? Agora o que eu posso fazer? Posso fazer assim, ó. Deixa eu fazer um interpolation aqui. Então pego o notification, que é a nossa props que eu recebi aqui, que é exatamente esse item aqui, ó. Notification.comment. Se quiser criar uma propriedade também, para não ter que ficar passando toda hora esse comment aqui também, pode fazer isso. Por exemplo, criei aqui uma propriedade computada. Chamar de comment. Ele vai retornar o nosso notification. Então faço this.notification.comment. E aqui eu simplesmente faço o comment para pegar nossa propriedade computada. Aqui ó, fica simplesmente comment.title. Aí eu coloco comment. No caso aqui eu quero pegar user. E o que eu quero pegar do usuário? No caso o name. Então user, vou pegar o name do usuário. Então Carlos comentou. Vou pegar o título do comentário da pessoa. Por enquanto apenas isso. Já compilou aqui, foi bem rápido. Tá aqui, ó. Carlos Ferreira comentou. Tá aqui o comentário da pessoa. Então veja que já está ganhando uma cara bem melhor aqui na nossa parte de notifications.